Olá, pessoal. A chance de uma greve é quase certa. Isso deixa o Lula desesperado. Pois é, pessoal. Com tantos acontecimentos aí, né? Guerra na Ucrânia, os casos do Irã, todos esses problemas aí afetam diretamente essa questão, já que tem petróleo envolvido, né? E o nosso governo, como sempre, nunca dá bola para nada. E aí, nos 45 minutos do segundo tempo, quando acontece alguma coisa, aí ele resolve fazer alguma coisa. É bem típico mesmo do governo Lula esse tipo de atitude, né? Tantas melhorias e benefícios que poderiam ter sido feitos pelos caminhoneiros aí que são, pode-se dizer que eles também são heróis aqui no Brasil, né? Já que eles movimentam aí as mercadorias, né? Movimentam aí as finanças do Brasil de forma geral, né? São eles os grandes responsáveis por fazer com que todas as cargas, todas as mercadorias, todos os tipos de produtos que precisam de transporte cheguem ao seu destino. E no Brasil, essa categoria deveria ser tratada de maneira melhor e mais justa, né? Por exemplo, estradas adequadas, bem cuidadas, bem sinalizadas, né? Proteção, preços melhores aí para os caminhoneiros, né? Muitos falam nas mídias aí que já estão pagando para trabalhar, né? Então, assim, o combustível é só a pontinha do iceberg aí do tanto de problema que os caminhoneiros enfrentam, né? Mas é isso aí, eu torço para que essa greve finalmente entre em ação, sim. Eu acho que esse governo que está aí não dá a mínima para os brasileiros e muito menos para os motoristas, né? E a gente sabe disso. Prova disso é o fato dele mexer os pauzinhos só agora que chegamos aí a uma situação, vamos dizer que estamos chegando perto de uma situação crítica, né? Que ele resolveu realmente mexer os pauzinhos para fazer alguma coisa. E a gente sabe que essa solução que ele vai dar aí é só durante esse período aí das eleições aí, né? A eleições está chegando aí, ele está com medo de ser mais negativado ainda do que ele já está, né? Perante os brasileiros aí, né? Ele tem caído nas pesquisas, né? E vamos dizer, qualquer tropicãozinho agora para ele pode custar a sua reeleição. Então, é lógico que ele vai mexer os pauzinhos agora. Mas vamos à reportagem. Vamos ver aí o que está acontecendo. Informações completas com o nosso Igor Damasceno sobre a possibilidade de greve de caminhoneiros por conta de todo o imbróglio envolvendo o preço dos combustíveis. Conta pra gente, seu Igor. Bem-vindo. Pois é, Evandro. Inclusive, o governo federal vai anunciar daqui a pouco benefícios para os caminhoneiros, justamente para tentar mitigar essa ideia de paralisação da categoria em todo o país. Esses anúncios serão feitos no Ministério dos Transportes, com a presença do ministro Renan Filho e também do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Guilherme Sampaio. A coletiva de imprensa está marcada para as 10 horas da manhã, justamente para dar uma resposta à categoria e diminuir a insatisfação sobre a elevação do preço do diesel, o combustível utilizado em caminhões, que tem ficado cada dia mais caro por conta da guerra no Oriente Médio e atrapalhando os lucros dos caminhoneiros. O que acontece é que o governo federal deve falar a respeito da fiscalização em torno da tabela de preços. Essa tabela vem de uma lei que foi sancionada em 2018 e que estabelece parâmetros mínimos para o pagamento de frete aos caminhoneiros, baseados no número de eixos do caminhão, no peso da carga e também na distância percorrida. O problema é que, além da elevação do preço do diesel, os caminhoneiros reclamam que o governo federal não tem feito a devida fiscalização na tabela de preços e acabam, então, ficando no prejuízo. Muitos alegam, inclusive, que estão praticamente pagando para trabalhar. Por isso, a categoria está extremamente insatisfeita. O governo federal deve, então, fazer um anúncio em torno dessa fiscalização da tabela de preços como uma resposta a essa insatisfação da categoria. O nosso apresentador, Cássio Zilman, conversou com um representante da Associação Nacional de Transportes no Brasil. Esse representante disse ao nosso apresentador
que não descarta uma paralisação geral e que os caminhoneiros vão aderir àquilo que a categoria decidir. Agora, eles também disseram que não haverá bloqueio nas rodovias brasileiras, que se por acaso houver paralisação, os profissionais devem ficar em casa. É exatamente isso que o governo federal quer evitar e, para isso, tenta essa proximidade com a categoria, haja vista que esse é um ano eleitoral e isso pode pesar lá na frente, lá em outubro deste ano. Em outra frente, o governo federal aposta no Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad está nos seus últimos dias como ministro e um último desafio dele é convencer os governadores a não cobrarem o ICMS, que é o imposto estadual sobre o preço do combustível. A gente sabe que PIS e COFINS, que são impostos federais, o governo federal já abriu mão desses impostos em relação ao diesel, mas não gerou tanto impacto assim nas bombas. Agora, os governadores resistem em abrir mão do ICMS, porque isso pode impactar em políticas públicas, em investimentos, então eles não querem abrir mão desse imposto e esse é o desafio de Fernando Haddad, convencê-los a abrir mão do imposto para baratear o preço dos combustíveis e, com isso, diminuir essa rusga com os caminhoneiros. O ministro também estuda medidas de compensação aos governadores que aderirem a abrir mão dos impostos, tal qual aconteceu em 2022 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Voltamos ao estúdio. Bom, e lá na gestão de Jair Bolsonaro, embora a medida tivesse sido necessária por conta também da pandemia, a gente viu qual foi o resultado depois, né? Sim. Um rombo fiscal difícil de superar e os estados capengando aí com as suas próprias dívidas, buscando depois também apoio do governo federal para suprir essa situação. Essa história já está contada e ela pode se repetir no teu ponto de vista, hein, Fernando Capês? Olha, não deve se repetir, né? O governo fechou o 2025 com um déficit primário de 55 bilhões de reais. Ou seja, é um governo que gasta muito mais do que arrecada e nunca arrecadou tanto. Daí você tem uma ideia de quanto está gastando. Quando chega uma situação extraordinária como essa, ele não tem reservas, porque ele dissipou essas reservas, 60 bilhões de emendas parlamentares, nós estamos falando agora dos desvios das emendas parlamentares, uma série de gastos desnecessários, exorbitâncias em gastos nas viagens do presidente, e o que, embora não tenha um valor que impacte no déficit, moralmente cria um desestímulo à poupança do brasileiro. Então agora chega uma situação como essa, está apelando para os governadores abrirem mão do ICMS. Se os governadores fizeram a lição de casa deles, eles não vão ter desequilibrado o seu orçamento e incorrer eles no déficit fiscal estadual, porque o governo não fez direito à sua conta. Então, realmente tem que ser fiscalizado esse tipo de gasto para que não se chegue a uma situação como essa neste momento. Ô Lucas Merreiro, além da variação no preço dos combustíveis, a categoria também está mobilizada em torno de uma discussão bastante antiga, que é a tabela do preço mínimo do frete, fixada pela ANTT. No acordo lá de 2018, a agência deveria fiscalizar o cumprimento desse piso mínimo e também fazer reajuste semestral ou quando necessário devido à alta dos combustíveis. E aí é puro suco de Brasil, porque os caminhoneiros estão reclamando que essa lei existe, mas que simplesmente ela não é cumprida, não é fiscalizada. A gente tem um papel muito bonito, mas na prática... No Brasil a gente tem esse negócio de lei que não pega, né? Isso é coisa de Brasil totalmente. Imagina, você promulga ali uma lei, vem uma nova legislação, aí falam assim, essa lei não pegou porque ninguém cumpre. É normal, né? Isso acontece direto aqui no Brasil. Agora, isso mostra o verdadeiro fracasso que é o governo Lula, como o Capês bem colocou aqui, gastos exacerbados, não consegue fiscalizar o cumprimento da legislação direito, não consegue resolver absolutamente nenhum problema econômico e agora fica tentando jogar isso no colo dos governadores. Por enquanto, pedindo que os governadores cortem lá o ICMS. E a gente sabe para onde esse discurso vai depois. Lá para frente, quando o problema inevitavelmente se agravar, o Lula vai ficar falando como isso é culpa dos governadores e como ele não teve nada a ver com isso. É sempre o presidente que não tem culpa de nada. É impressionante, né? Então, o PT, dessa forma, já começa a estabelecer a narrativa que eles vão adotar. Porque, convenhamos, essa é a grande preocupação
preocupação deles. A preocupação do governo hoje não é como resolver a questão, como evitar uma nova paralisação, não. A tentativa do governo é de sempre aumentar um pouco a sua popularidade em ano eleitoral, não é mesmo? E apontar culpados para o que são erros deles, na verdade, né? Isso não tem nada a ver com os governadores, como foi bem colocado, foi uma má aplicação da legislação, uma má fiscalização da legislação, políticas econômicas desastrosas que levaram a esses aumentos de preços e é claro também, né, a gente não pode deixar de destacar a falta de habilidade do governo em ir atrás de postos que estão realizando super cobranças, né, cobranças acima, cobranças abusivas, melhor dizendo, né? Então, essa série de erros que vem acontecendo e agora o governo fica correndo atrás de alguém para culpar ou de alguém para jogar a responsabilidade em cima. Não dá para ser assim. Isso já era esperado, né, gente? Eu, pelo menos, me lembro desde quando o Lula assumiu, sequer você ouvia falar que ele tenha feito alguma coisa até o momento pela categoria, né, dos caminhoneiros, né? Sequer ele tem sido tocado, né? O que se ouve quando se toca no assunto de caminhoneiros é as estradas ruins, nesses períodos de chuva aí, os alagamentos, atolamento dos caminhões, mercadoria deteriorando aí antes de chegar no seu destino. E o Lula, ó, pouco se lixando para a situação, né? E foi muito bem dito ali pelo jornalista ali, né? Ele só está procurando agora uma forma de jogar essa culpa em alguém, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa para a categoria, porque o assunto está começando a vazar agora. Ele vai tentar tampar o solzinho com a peneira aí, porque se acontecer a greve, ele sabe que ele está no sal com isso aí, né? Vai prejudicar a candidatura dele. E segundo, com isso aí ele vai ganhar tempo, né? Vai procurar alguém para jogar a culpa. É capaz até de ele jogar um pouco dessa culpa aí no outro lá que está lutando para escapar da morte aí com essa pneumonia braba aí, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha lá se ele não levar mais de 50% dessa culpa aí, né? Isso aí já é praticamente uma certeza. Uma parte ele vai jogar aí por causa da guerra, independente de ter guerra, de ter problema de petróleo, ou seja lá qual for o problema que ocorra, um presidente ele tem que estar pronto para dar um suporte quando o país entra em problema, afinal é para isso que ele está lá, né? Não necessariamente ele precisa esperar o negócio acontecer e chegar nas últimas consequências para só então mexer o pauzinho. Isso não é governar. Segundo, ele não investiu em nada de melhoria para os motoristas, né? Nada para melhorar serviço, para melhorar os fretes, ou mesmo para melhorar os combustíveis, mesmo quando estava sem o problema, né? Nada foi feito pelos motoristas. E o que mais entristece nisso é que ele vai lá no final, ele vai fazer uma proposta ali, dependendo da proposta, os motoristas vão aceitar e vai continuar tocando o barco, mesmo sabendo que lá na frente eles vão ser abandonados de novo, não vão ter o retorno mesmo que merecem ter, né? A gente espera que esse ano os motoristas não se vendam, né? Como eles fizeram alguns anos atrás aí, né? O governo vai lá, muda duas pecinhas no tabuleiro, pronto, já volta tudo normal, depois arrebenta tudo de novo e tá pouco se lixando, né? A gente espera que realmente os motoristas sejam mais espertos dessa vez aí, que realmente façam o esforço necessário para realmente tirar esse homem do governo, porque esse homem aí tá pouco se lixando para os motoristas, tá pouco se lixando para a população. Essa é que é a verdade. Então, motoristas, abram os olhos, né? Avaliem bem aí a situação, ou melhor, vocês podem aceitar, mas depois usar a mesma frasinha aí que os petistas gostam de fazer, né? Aceitar é uma coisa, votar é outra, porque não é possível, né? Vai querer continuar sendo trouxa aí por mais 5 anos depois. Se já tá ruim agora, você imagina como é que vai ser lá na frente, né? Então, pega a visão aí, gente, né? Seja esperto, não seja trouxa. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo aí para alcançar mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.